Boa tarde, eu sou a Andréia Repp, sou presidente do LEED Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje a mais um webinar da nossa série LEED Talks Energia Rio de Janeiro, onde a nossa plataforma é voltada para o conteúdo de negócios, de relacionamento, com foco no setor energético brasileiro. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante relevante, que é a energia e a inovação tecnológica, onde serão abordados diversos aspectos do setor elétrico do futuro. A inovação tecnológica ela vem se apresentando numa velocidade sem precedentes. O setor elétrico em todo o mundo vem mudando, possibilitando flexibilização do sistema de forma sustentável, com foco na transição energética e na lógica da descarbonização. Também vamos conversar sobre a plataforma para o Biofuturo, que busca promover a bioenergia e a bioeconomia avançadas no Brasil e na esfera internacional. Para tratar desse tema tão relevante, a gente está com dois especialistas aqui. Nós temos Agnes da Costa, que é chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia, e o Renato Domit Godinho, que é chefe da Divisão de Promoção e Energia do Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigada por terem aceito nosso convite, pela disponibilização do tempo de vocês para estarem aqui nesse debate hoje. Para mediar comigo esse webinar, temos Marise Grinstein, que é diretora de Novos Negócios e Energia do LEED Rio de Janeiro. Convido Marise Grinstein para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Marise, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Agnes. Boa tarde, Renato. Hoje vamos ouvir os nossos especialistas aqui, sobre a forma como as inovações tecnológicas estão influenciando no setor elétrico e no setor de biocombustíveis, e o futuro do segmento da energia, que depende de forma direta da digitalização, principalmente no que se refere à entrada de diferentes fontes de geração na matriz elétrica, com comportamentos diversos, e fontes renováveis intermitentes, o que torna a operação do sistema bem mais complexa e impõe a necessidade de uma gestão energética eficiente, com alicerce cada vez maior em tecnologia. Vamos, então, ouvir os nossos palestrantes sobre essa importante conexão que existe entre o mundo da energia e o mundo tecnológico, sobre a forma como está sendo feita essa transição, ou transformação, melhor dizendo, de um negócio baseado em ativos físicos para um negócio baseado em ativos de dados. Tá? Agnes, com você. Oi, Marise, André. Eu queria te apresentar, Agnes? Eu queria falar o teu currículo para claro. poder te conhecer um pouco mais, A Agnes ela é chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios, ela tem como especialidade as economias de energia e de mineração, está há 15 anos no Ministério de Minas e Energia, ela atua na recomendação e na formulação das políticas públicas, ela possui bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é mestre em Energia pela USP. Ela é especialista em políticas públicas, gestão governamental, e ela também é membro do Conselho Fiscal da Petrobras. Agora, ela está com você. Obrigada, Agnes. Obrigada, Andréia. Obrigada, Marise. Eu acho bem formidável, o LEED Rio de Janeiro está trazendo esse tipo de debate sobre o futuro de verdade. A gente vai falar um pouco sobre realidade, mas também falar um pouco sobre o futuro de energia. E assim, você falou do meu currículo, justamente eu sou um pouco Rio de Janeiro, um pouco São Paulo, um pouco Brasília, mas no fundo eu acho que esse é um tema bastante interessante para a indústria no Brasil, mas também para a indústria no Rio de Janeiro. E quando a gente fala do Rio de Janeiro, eu acho que talvez o que o Renato vai trazer, dessa experiência dele com biocombustíveis, eu acho que vai ser bastante interessante quando a gente olha para como as nossas indústrias de óleo e gás também estão mirando para as energias renováveis, e com toda essa penetração de tecnologia que a Marise mencionou. Então, quando a gente fala de energia e inovação, no que isso se reflete? No fundo, a gente está falando que no mundo a forma de produzir e consumir energia mudou bastante nos últimos tempos, isso é inegável, e boa parte dessa transformação está associada à inovação tecnológica. E aí eu gosto muito de falar, a gente tem ouvido muito, mas falar dos quatro Ds da palavra disrupção, eu vou primeiro falar de três, que eu acho que tem muito a ver com tecnologia especificamente. A gente está falando primeiro que nesses últimos anos, o que a gente tem visto? Que as novas tecnologias têm possibilitado a descentralização. A descentralização significa, por um lado, a gente ter novas fontes mais modulares, gerando energia, e aí eu estou falando mais do setor elétrico,
gerando energia e contribuindo para atender as necessidades do sistema elétrico e dos consumidores. Então, aqui eu estou falando, por exemplo, das energias renováveis não controláveis, por exemplo, eólica e solar. E aí, nesse caso aqui, a gente está falando também de grandes projetos, né? Esses que no Brasil a gente contrata por meio dos leilões de energia elétrica. E hoje essas fontes, elas são muito competitivas. Eu acho até interessante mencionar que a competitividade das fontes renováveis mais novas no Brasil se deve muito ao modelo de leilões que a gente instituiu no início dos anos 2000 e que viraram referência no mundo todo para dotar essas fontes de competitividade sem subsídios. Além disso, a gente está falando também de descentralização, de como as tecnologias evoluíram e hoje a gente tem muita geração distribuída. O que significa na prática? Que o consumidor também ele vira um recurso para o sistema no momento que ele também pode gerar energia no seu painel solar. E, além disso, quando a gente fala de descentralização, tem um outro aspecto que acho que as pessoas às vezes não falam muito, que é a resposta da demanda. Então, em muitos sistemas, no sistema elétrico, isso a gente está evoluindo. Eu vou falar um pouquinho, talvez, mais para frente sobre a modernização do setor elétrico, que é a reforma que a gente está fazendo, mas a gente está mudando as regras do setor justamente para poder permitir enxergar todos esses novos recursos. Então, eles estão associados a recursos de geração mesmo, mas também esses recursos que têm a ver com o comportamento dos agentes. Então, a resposta da demanda é um desses. Então, esse é o primeiro D da descentralização. Depois, a gente tem o D da digitalização. E o D da digitalização ele é muito interessante, porque esse é um movimento que não nasceu no setor elétrico. Ele, no fundo, ele é um movimento da economia como um todo, e a gente, então, está entrando... e o governo federal também tem uma política justamente para entrar na economia digital, né? Então, a gente tem que permitir que todos os setores econômicos possam se beneficiar da digitalização e, nesse sentido, quando a gente olha para o setor de energia especificamente, a gente está falando muito daquele conceito de Energy as a Service, porque a gente parte, né, da indústria que era uma indústria de rede, de infraestrutura, para agora uma indústria que pode fornecer muitos outros serviços. E aí a base da digitalização, naturalmente, para esses serviços são os dados. Então, a gente está falando de uma indústria que não só transmite os elétrons, né, nas redes, mas também os dados, e muitos dados, né? Então, quando a gente olha para a digitalização, eu acho que a gente tem que ter atenção que a gente está agora também falando com outros setores, né? Então, mais recentemente na modernização, uma questão que ficou muito clara para a gente é que essa discussão no setor de telecom sobre 5G, ela pode ser muito promissora para os serviços no setor elétrico também. E aí a gente está discutindo lá internamente e com os outros setores do Ministério de Comunicações e querendo se aproximar da Agência Nacional de Telecomunicações, porque os nossos agentes têm perguntado para a gente se é ou não pertinente a gente tratar no leilão que ocorrerá do 5G sobre redes privadas e espectros privados. E aí, assim, para quem não sabe, do que a gente está falando na prática, né? A gente está falando que redes privadas são aquelas que atendem exclusivamente à empresa, né? Então, assim, nenhum cliente externo acessa. E por que elas são tão promissoras? Porque nessa era do 5G, a gente está falando muito de IoT, e IoT, para quem não sabe, basicamente, internet das coisas, mas, no fundo, é comunicação entre máquinas. E aí, as redes privadas, elas têm esse potencial de poder proporcionar requisitos de qualidade e de confiabilidade maiores. Então, a gente está trabalhando no setor elétrico, mas a gente vê que, de repente, essa maior interface, esse diálogo maior com o setor de telecomunicações pode trazer oportunidades também para o setor elétrico. Mas aí, nessa discussão, né, da digitalização, a gente entra também numa outra questão que requer políticas públicas, que é associada à segurança cibernética e infraestruturas críticas. Existe, sim, um trabalho bastante consistente sendo realizado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e pelo Ministério da Defesa a esse respeito. E, no fundo, o que a gente está falando? Quando a gente fala de indústria de rede, né, a gente olhava bastante geração, transmissão, distribuição de consumidores, e aí, como eu falei para vocês, agora a gente tem essa questão da descentralização e da digitalização, então essa é uma indústria que ficou mais espalhada, ela não é mais vertical, e aí, nesse sentido, a gente está falando que quais são as infraestruturas críticas, né? Então, originalmente, a gente olha muito para os nossos grandes ativos de geração, as grandes usinas, as linhas de transmissão, naturalmente,
Mas aí a gente tem que olhar também, por exemplo, para a distribuição, porque quando a gente pensa em distribuição de energia elétrica, a gente tem que lembrar que, pela Constituição, ela é um serviço público. Então, a gente, enquanto poder concedente, tem que estar olhando que essas empresas sejam capazes de prestar esse serviço. Então, num caso, né, de um ataque cibernético, que as infraestruturas continuem operando. Mas, além disso, né, quando a gente fala de ataque e segurança cibernética, a gente está falando também dos dados dos consumidores, né? Então, que tipo de discussões a gente tem que ter sobre a proteção dos dados dos consumidores, muito embora a gente saiba também que existe legislação federal agora tratando disso, né, da proteção dos dados individuais. E aí, falando em dados, quando a gente olha para as políticas públicas, qual que é a discussão que agora entra na mesa, então? Os dados, naturalmente, dados individuais são de todos os indivíduos e as pessoas, a priori, não é para ter acesso, mas em termos agregados, os dados eles têm muito valor. Então, a gente sempre fala de políticas públicas baseadas em evidências. Se a gente, por exemplo, olha para o sistema de transmissão do Brasil, a gente tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a depender dos ativos de transmissão que sejam capazes de gerar dados, a gente pode, talvez, ter uma manutenção, por exemplo, mais preventiva, que economize, em última instância, mais custos e mais repasses de custos para os consumidores. Então, os dados agregados, eles são muito relevantes para quem formula política pública. E, nesse sentido, a gente tem que olhar para isso, para poder ser capaz, né, de extrair esse tipo de informação e, justamente, buscar maior retorno para a sociedade. Então, tanto na questão de economia de custos, de sistemas que operem melhor, mas também quando a gente pensa nesse sistema em que todo mundo pode tomar decisão, os consumidores, os geradores, os comercializadores, a gente, setor público, né, a gente fica pensando, poxa, como é que a gente pode incentivar os consumidores, por exemplo, a fazerem escolhas mais eficientes em termos de uso de energia, né? Então, a gente está construindo o setor, mudando as regras para isso ser possível, e eu acho que esse é um momento muito positivo para o setor. E aí, o outro D, então, chegando, né, falando de telecom, é o D da diversidade. E aí, o que eu acho interessante da diversidade é que hoje a gente não pode falar do setor elétrico sozinho. A gente está falando daquilo que se chama sector coupling, né? Então, a gente está falando hoje do setor elétrico, por exemplo, conversando naturalmente, por exemplo, com o setor de gás, porque a gente está fazendo toda uma discussão sobre gás, né, no novo mercado do gás. A gente está falando do setor elétrico, conversando com o setor de mobilidade, por exemplo, porque tem, sim, né, a entrada dos veículos elétricos no nosso horizonte. A gente está falando do setor elétrico com o de telecom, justamente, né? E aí, quando a gente trata dessa forma tão abrangente, olhando, né, então, para a questão da descentralização, digitalização e da diversidade, o nosso dever de casa é tratar de uma reforma setorial como a modernização do setor elétrico, olhando para essas oportunidades, que a gente está falando de um mundo que tem novas tecnologias, que hoje essas tecnologias, elas não estão só para gerar energia, elas são recursos do sistema, mas justamente pelo lado do consumidor também. A gente tem novos serviços inteligentes que a gente tem que, de alguma forma, permitir que os agentes prestem para os consumidores, né? Então, para a gente ganhar bem-estar para a sociedade. E aí, eu vou dar um exemplo muito assim, visual, talvez, né? O que a gente está falando do setor elétrico, talvez é algo pelo qual o setor de telecom já passou. Hoje, quando a gente paga a conta de luz, a gente está cobrando apenas o consumo, né? O elétron lá que é entregue. Então, a quantidade do seu consumo, basicamente. Mas, no fundo, a gente, consumidor, talvez estaria disposto a pagar a todos os serviços associados a conforto. Então, se eu tivesse um medidor inteligente, eu toparia pagar um combo, né? Que alguém me dissesse o melhor horário para eu consumir energia, que, no fundo, alguma outra informação que viesse na minha conta de luz que fosse relevante para eu usar os meus eletrodomésticos. E aí, o que aconteceu no setor de telecom, né? A gente sabia, antigamente, que, no fundo, a gente estava pagando só pela linha de telefone. E hoje, se você olha a sua conta de luz, de telefone, talvez isso seja o que menos importa, né? Hoje a gente está pagando pacote de dados, Wi-Fi, TV a cabo. Então, no fundo, o que a gente tem que fazer hoje, né, e aí no setor elétrico, é reformar essas regras do setor, mas atento a essas oportunidades de sinergia com outros setores. E aí, justamente para permitir a sociedade aproveitar dessas oportunidades. Então, assim, eu quis cobrir mais, né, a questão do setor elétrico, porque eu sei que o Renato pode trazer também mais reflexões sobre essa questão da inovação tecnológica na parte de combustíveis, em que o Brasil também tem feito bastante avanços, né? Então, eu acho que, para começar, acho que seria essas minhas considerações iniciais.
É ótimo, Agnes. Foi sensacional esse comparativo que você fez com o setor de telecom, com a clareza que você explicou, né? Eu acho que nosso consumer dream é justamente poder ter exatamente a energia totalmente viabilizada, né? Saber o horário que você pode consumir para você ter um consumo muito mais consciente. Foi ótima a tua apresentação. Muito obrigada. Então, agora a gente vai falar com o Renato, né? O Renato vai fazer uma apresentação. O Renato, ele é o chefe da divisão de promoção de energia, que é o DEM, do Ministério de Relações Exteriores, é um diplomata de carreira, formado em jornalismo pela USP, tem mestrado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco. Ao longo dos 17 anos de carreira diplomática, ele atuou em diferentes temas e setores, incluindo Mercosul, Unasul, agricultura, nutrição e segurança alimentar, organizações internacionais, política humanitária, atuação consular, gestão, relações bilaterais, sustentabilidade e energia. Entre as suas funções na chefia da DEM, né, que é a Divisão de Energia do Ministério de Relações Exteriores, ele está atuando como presidente da Plataforma para o Biofuturo, que é uma iniciativa multilateral lançada pelo Brasil em novembro de 2016, que tem a participação de 20 países. Então, para contar um pouco sobre isso, nós estamos aí com o Renato. Renato, muito obrigada. A palavra é sua. Obrigado, Andréa. É uma alegria estar aqui nesse evento do LEAD, né? A primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui, já acompanhei outros eventos que o LEAD organizou, muito interessante, e muito bom estar aqui em companhia da Agnes também, né? Já tivemos muito contato do trabalho um do outro, né? Cada um na sua função. Então, muito interessante. E eu queria começar, então, né? Tomando a deixa que você, André e a Agnes deixaram, sobre a transição energética e a inovação tecnológica. Mas, em vez de eu começar com um plano geral aqui, eu prefiro contar essa história compartilhando com vocês duas notícias recentes que aconteceram agora. Então, não contei que eu ia fazer assim, mesmo agora há pouco, mas acho importante, por essas duas notícias, saber a história que a gente precisa contar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Acredito que sim, né? Bom, então... O Renato, está você... um pouquinho descentralizado. Se você conseguir centralizar um pouco mais, nós estamos vendo. Vou começar de novo aqui. Pronto. Essa notícia aqui é da Bloomberg, de 12 de agosto, né? Ou seja, ontem, e ela é absolutamente transformadora, né, do nosso modo de pensar. Elas são até, as duas notícias que eu estou trazendo são bem relevantes para o Rio de Janeiro também, em particular. Então, olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos, um sinal dos tempos. Refinarias de petróleo de tamanho gigantesco, como essa Phillips 66, a unidade de Rodeo, está sendo desativada como refinaria de petróleo e sendo reformada para se converter lá na Califórnia, né, numa refinaria de biocombustíveis. Então, ela tem a capacidade de 120 mil barris de petróleo diários e do dia para a noite, depois que acabar essa conversão, a refinaria vai se tornar a maior unidade produtora de biocombustíveis do mundo. E ela vai utilizando materiais de biomassa oleaginosas, que a gente chama, né? Vários materiais diferentes, ela vai poder integrar óleo de cozinha usado, gorduras, óleo de soja, como a gente usa para fazer o biodiesel, outros tipos de oleaginosas e gorduras, para quê? Para produzir o chamado diesel renovável, que é um produto que tem características diferentes do biodiesel que a gente está acostumado no Brasil. Ele é um hidrocarboneto 100% compatível com o diesel, então ele não tem limite de mistura, não tem nada. Juntamente com bioquerosene de aviação, para entrar nos aviões, né? E gasolina renovável também, compatível com motores do chamado ciclo Otto, né? Ao invés do ciclo diesel. Então, assim, quando a gente olha aqui a situação brasileira,
a gente está agora tentando vender as refinarias da Petrobras, e quem acompanha o setor de óleo e gás, né, tenho certeza aqui que os participantes fazem isso muito bem, sabem que agora o setor de refino, né, o midstream, está com um problema. Ele tem uma sobrecapacidade, né, as refinarias precisam concorrer com uma capacidade ociosa, né, de refino grande no mundo, então as margens de lucro são apertadíssimas, e estamos olhando para um futuro em que a demanda de petróleo é incerta, né, a transição energética está aí, é um dado, precisa acontecer, e não há muita indicação de que essa demanda vai continuar subindo. Então, assim, o que vai acontecer com esse investimento tremendo da sociedade em refinarias, né? São bilhões, bilhões, bilhões e bilhões de dólares utilizados nas refinarias que não seria bom perder. Então, aqui está uma resposta inovadora, primeira do mundo, primeiro anúncio do mundo que a gente teve justamente agora, e eu vejo que aqui no Brasil simplesmente não há essa discussão, né? Ao se pensar sobre o futuro das refinarias, logo o Brasil, que junto com os Estados Unidos são os dois maiores produtores de biocombustíveis, com a capacidade alta, a gente deveria, pelo menos, eu trouxe isso aqui para provocar uma discussão, será que a gente não poderia considerar a conversão de parte da capacidade de refino, que agora é da Petrobras, está sendo privatizada, está tentando, né, terceirizar, para a produção de biocombustíveis, né, e preservando os empregos, preservando o investimento. Então, é uma coisa a se considerar e que já está acontecendo, não é sonho, né? Há poucos anos atrás, isso aqui parecia sonho, que uma refinaria desse porte ia se converter dessa maneira. Então, segunda notícia, essa também é recente, saiu agora, 25 de agosto, na Economist, e em muitos outros lugares, talvez alguns de vocês tenham visto também. Muito preocupante. Uma notícia sobre a geleira permanente da Groenlândia, né, já está num processo dinâmico de derretimento por causa do aquecimento global, que já pode ter passado do ponto de não retorno. Isso está querendo dizer que eles agora modelaram lá todo o sistema dinâmico da geleira, né, como é que o gelo se derrete no verão polar e se recompõe no inverno. A conclusão que eles chegaram agora, o melhor estudo que já foi feito sobre isso, é que se as emissões de carbono parassem completamente hoje no mundo todo, o tipo de dinâmica que já foi lá, né, a geleira já chegou perto demais do oceano, então já está muito em contato com a água, já tem um monte de canaletas lá no meio que estão fazendo esse vazamento. Então, mesmo se parasse tudo hoje, se o mundo parasse de emitir carbono, essa geleira inteira, fatalmente, isso é uma notícia trágica, vai derreter completamente nos próximos séculos. E essa geleira inteira derretida e acrescentada à água do mar vai subir o nível do mar global em 7 metros. 7 metros de aumento do nível do mar. Isso aí é para muito tempo, isso vai demorar muito, mas até o final desse século aqui, a previsão, né, e o impacto é um pouco diferente, é pior no hemisfério sul do que no hemisfério norte, por causa de geometria da Terra, de gravidade, campo gravitacional, a água vai pendendo um pouquinho mais para o hemisfério sul. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, ao final deste século agora, a previsão é que o nível do mar aumente 1,10 metro e 10 centímetros até o final desse século. Então, que isso quer dizer? Primeiro que quem tiver terreno ou apartamento em Ipanema, Copacabana, no litoral, no Recreio, pode pensar em vender agora antes que o preço comece a cair. Então, acho que isso é uma primeira notícia relevante. E a segunda é que, para a situação não piorar, a gente precisa levar a sério a transição energética, né? E a necessidade de passar para uma matriz limpa no mundo todo. E o que isso quer dizer, as duas coisas juntas, né? Então, voltando, o que junta essas duas histórias é o sentido de urgência da necessidade de passar para uma matriz limpa. Então, a Agnes já falou de muita coisa que contribui, né? A gestão da demanda,
a intermitência das energias compensadas, a distribuição, digitalização, tudo isso contribui no setor elétrico, que dos subsetores da energia é o mais bem encaminhado para essa transição, né? No Brasil, mais ainda do que nos outros países. O setor de transportes é uma imensa dificuldade em comparação. Então, aqui vocês têm o papel da bioenergia, né? A bioenergia, ela é a única forma de energia renovável, não fóssil, que consegue ser aplicada diretamente fora do setor elétrico, né? Então, para você ter uma alternativa a um combustível sólido ou líquido, é preciso ser a bioenergia, né? Nesses casos, não vai ajudar, a não ser que tenha o sector coupling, que a Agnes mencionou, você eletrificar alguns setores que hoje não são eletrificados, mas fora disso, a solução imediata é a bioenergia. É a mais utilizada e é a que consegue ter mais impacto na descarbonização. Então, isso aqui é um ciclo de vida de carbono, que se chama, mostrando por que, né, muita gente já sabe isso bastante, é um pouco técnico, mas eu não vou entrar em detalhes, mas por que os biocombustíveis, eles se dizem neutros em carbono versus a gasolina, né? Porque eles são feitos da biomassa. Então, vocês têm ali naquele passo 2, o crescimento da cana-de-açúcar, por exemplo, no caso do etanol, né, toda a planta da cana é muita biomassa que se ergue ali no campo, ela é feita de carbono, como tudo na Terra, e essas plantas absorvem esse carbono da atmosfera. Então, elas estão usando o próprio carbono que está circulando na atmosfera, né? Ela está dentro do ciclo. Ao contrário da gasolina, que ele é extraído do carbono que ficou antigo nos lençóis subterrâneos do planeta, então ele está sendo introduzido, é um carbono que não existia no planeta, não estava circulando, né? Então é por isso que a emissão ela é totalmente positiva, enquanto que nos biocombustíveis ela fica, em alguns casos ela pode até ser negativa. Quanto mais combustível você fizer, você sequestra o carbono da atmosfera. Então, ali vocês veem, os números, tem o cálculo, toda uma metodologia de quantos quilos de carbono estão sendo utilizados, ou emitidos, ou sequestrados, né? Então, esse ciclo, vocês veem que em alguns momentos do processo produtivo do biocombustível, você emite carbono, né, no processamento, no transporte, mas o próprio crescimento da cana sequestra praticamente todas as emissões desse processo, e o processo se torna praticamente neutro, né? Então, o etanol, em geral, no Brasil, dependendo do processo produtivo, ele tem uma emissão de carbono de 89% mais baixa que a da gasolina, por quilômetro rodado no veículo. Então, isso aqui é a condição fundamental que a gente diz que a bioenergia e os biocombustíveis são neutras em carbono, enquanto que a energia fóssil não. E é isso que a gente precisa ficar atento. No mundo, né, qual é o significado disso? Então, a Agência Internacional de Energia, que tem sede em Paris, é a agência que tem a maior credibilidade em dados, estatísticas de energia que tem no mundo, ela projeta, né, quais são as necessidades de todas as tecnologias de energia limpa para se chegar aos objetivos, por exemplo, do Acordo de Paris do Clima, que é limitar o aquecimento global a, no máximo, 2 graus. Então, a gente já subiu 1 grau em relação aos níveis antes pré-industriais. Então, a gente precisa, no acordo, evitar que suba mais do que outro grau. Então, é preciso ficar que a temperatura não passe de 2 graus para o efeito ser menos desastroso do que está previsto. Então, a bioenergia, nesse cenário, né, você precisa de eletrificação, precisa de muita energia eólica, muita energia solar, muita solução de armazenagem, muita digitalização, hidroeletricidade. Você precisa de todas as soluções ao mesmo tempo para chegar lá. Mas sem a bioenergia você não chega. E a dimensão desse aumento da bioenergia é o que a agência calculou, que está aqui nesse gráfico. De 2015 para 2030, que é a barrinha que vocês veem ali total, ela precisa dobrar o uso total de bioenergia em todos os setores, eletricidade, transporte, indústria, residencial, o uso total precisa dobrar, e a faixa verdinha da coluna é especificamente no setor de transportes, né? Então, estamos falando de biocombustíveis líquidos ou biometano, também biogás, sobretudo. Ele precisa triplicar,
porque justamente não tem alternativas fáceis no setor de transportes para a bioenergia. De 2030 para 2060, é de novo o mesmo movimento. Então, o que a gente tem no final é que daqui para 2060, né, para que o mundo chegue no mínimo do Acordo de Paris, que são 2 graus, se for para chegar no objetivo extra, que é limitar a temperatura a 1,5 graus, isso aqui ainda é maior, né, mas no mínimo a gente está olhando para um acréscimo de 4 na bioenergia global e de 9 vezes no setor de transportes. Então, isso significa uma substituição muito significativa dos combustíveis na aviação, no transporte marítimo, no transporte terrestre, transporte pesado, por biocombustíveis. E aí, voltando agora àquela minha notícia original, como é que isso é feito? A melhor maneira, uma maneira inteligente de fazer isso, é converter os imensos investimentos que a gente já tem em refino e estudar para utilizar também para essa nova forma de energia. Acho que eu já devo até ter estourado meu tempo, mas volto aqui para as perguntas, se precisar. Olha, foi ótimo. Realmente, primeiro, você ter dado uma boa notícia, né, para a gente sobre essa substituição das refinarias, né, esse projeto novo, esse alerta trágico, né, que você traz sobre os oceanos, né, sobre a necessidade de mudança, e muito bom conhecer exatamente essa plataforma, né, do Biofuturo. Então, vamos começar agora o debate, porque a gente já tem algumas perguntas que foram encaminhadas aqui pela nossa plateia. Eu queria só pedir a quem está nos acompanhando que façam, então, suas perguntas pelo chat, a gente, na medida do possível, vai responder a todos, né? Queria que, Marise, você comece, então, o debate, e aí a gente vai incrementando esse assunto tão interessante. Bom, nossa, mãe Renata, fiquei sem respirar, realmente, estou apavorada com Ipanema, né? Acho melhor vender, pelo menos minhas filhas não vão herdar, né? Esse apartamento, que vai ficar submerso aqui. Bom, triste, né? Eu queria perguntar para você, Renato, a primeira pergunta é para você, né? Que o Brasil é uma potência reconhecida mundialmente na produção de biocombustíveis, né? Quais são as inovações tecnológicas mais promissoras, né, nesse sentido? E também queria saber a respeito de preço, né? Viabilizar esse combustível, né? Como é que se viabiliza? Porque, via de regra, é um combustível mais caro, né? Pois são perguntas excelentes e uma tem a ver com a outra, né? Então, uma das soluções tecnológicas eu coloquei agora na apresentação, né? Que é uma que pouca gente está considerando, que ela era considerada radical, mas talvez nos próximos anos, né? Podem escrever aí. Para Renato saiu, não sei se sabe para produção de biocombustíveis. Você pode repetir? Alô? Renato? Oi, você pode repetir a última fala, rapidamente? É porque a internet ficou meio ruim, pelo menos para mim. Melhorou, né? Eu estava só recapitulando a questão técnica. Hoje se fala o que está sendo essa ideia de Está travando, a sua internet está... né, os investimentos em refino, basicamente para biomassa. A solução, várias. Renato, eu acho que a gente não está conseguindo te ouvir. Então, acho que a gente podia passar uma pergunta para a Agnes enquanto a sua internet retorna, porque a gente não está conseguindo te acompanhar, está cortando a tua fala. Tá bom. Ué, voltou agora, né? Voltou? Não, se tiver voltado, o assunto é interessantíssimo, queremos todos ouvir o que você está contando. Caiu. Eu acho que, então, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para a Agnes, né? Quer dizer, o Brasil ele tem uma matriz elétrica de muitos renováveis, né? Como é que se chegou nesse ponto, né? O que você tem para contar sobre isso? Eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, né, André? Porque eu acho que, por um lado, as pessoas sabem que o Brasil é um país abundante em recursos energéticos, né? Então, assim, eu acho que, vamos lá, se a gente olhar para o que a gente tem no Brasil, nem vou falar só dos renováveis, né? Se a gente olha, por exemplo, para a parte de combustíveis fósseis,
não é segredo para ninguém as descobertas do pré-sal, que está colocando o Brasil no ranking dos maiores produtores de óleo e gás do mundo, né? E com um óleo com bastante qualidade também. A gente eu acho que na linha do que o Renato vem falando, a quarta maior potência em produção de agricultura no mundo e com um enorme potencial em bioenergia. Por outro lado, também a gente sabe que a gente tem um potencial de ventos de muita qualidade onshore, né, em terra, e ainda um potencial a explorar offshore, que a gente ainda nem chegou a tratar disso, né? A gente ainda não começou a explorar o nosso potencial de eólicas offshore, mas também já está no radar, né, do governo fazer as análises, principalmente na parte de licenciamento, relativos a isso. Não podemos deixar de mencionar também a excelente irradiação solar que cobre todo o nosso território. Então, a gente tem realmente muitos sítios com grande irradiação que favorecem a geração solar, né, fotovoltaica. Quando a gente fala centralizada, né, essa que a gente contrata nos leilões ou no Mercado Livre, mas também na geração distribuída. E aí, quando a gente olha para riquezas, a gente sabe também que, em termos de mineração, o Brasil tem reservas muito grandes de urânio, né? Então, a gente não pode descartar também o futuro da energia nuclear no Brasil, porque isso é uma riqueza muito grande e se você olhar competitivamente entre os países, isso é relevante. E, por fim, entre as fontes renováveis, a gente também tem que reconhecer que é uma especificidade brasileira, que o Brasil ele é o segundo maior produtor de hidroeletricidade no mundo, e isso tem muito a ver com a nossa história. Então, se a gente olha para a matriz energética, ou seja, não só no setor elétrico, pegando os dados do balanço energético de 2019, a participação de fontes renováveis no Brasil foi de 46%. Quando você olha para o mundo, é em torno de 14%, isso, aí no mundo os dados são de 2017, e nos países da OCDE, 10%. Então, assim, a gente está muito na frente em termos de participação de energias renováveis na matriz energética. E aí, para a gente ter uma noção, né, de onde que vem essa energia renovável, 18% vem da biomassa, da cana, 12% da hidroeletricidade, e aí a gente tem, então, as outras renováveis, solar e eólica, com 7%, e também alguma coisa de lenha e carvão vegetal. E quem que usa, né, energia no Brasil? Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque assim, a gente tem que olhar tanto para consumo, e para a gente ver para onde está indo esses energéticos, e talvez nessa reflexão que o Renato trouxe e que o mundo tem feito sobre eletrificação de suas matrizes, né? Em termos de uso de energia no Brasil, o setor que mais usa energia no Brasil é o de transportes, com 32%, quase 33%, isso foi em 2019. Mas seguido pelo setor, pelas indústrias, com 30%, e depois pelos demais. Então, assim, eu acho que é bem relevante a gente ter essa noção de quanto que, em termos de uso de energia, o setor de transportes ele é muito significativo. E aí, quando a gente olha para a nossa indústria, né, que é o segundo lugar em termos de consumo, de uso, né, de energia, a indústria brasileira, 58% da energia consumida pela indústria brasileira é de fontes renováveis. E aí é porque a gente está naturalmente olhando que o maior energético, né, usado na indústria brasileira é ainda a eletricidade. Então, a gente tem uma indústria bastante eletrificada, né? Então, a gente meio que se adiantou a esse movimento que talvez o mundo está fazendo agora. E quando a gente olha agora para a matriz elétrica, né, da onde vem a energia elétrica, aí os números de renováveis são assim, muito mais impressionantes. O Brasil, em 2019, a participação de renováveis na matriz foi de 83%. Se você compara com o mundo, né, aí eu pego o número de 2017, no mundo foi 22%. E nos países da OCDE, 26%. Então, assim, é inegável como a nossa matriz ela é muito limpa e já põe a gente num patamar de limpeza, né, em termos de emissão, muito na frente de muitos países. E aí, então, assim, falando, né, então, como a matriz elétrica ela é muito limpa, participa da matriz ainda, né, em termos de energias renováveis, 65% da energia elétrica gerada vem de hidroeletricidade ainda, mas naturalmente eólica, a biomassa também, ela gera energia elétrica, né, a biomassa e solar, elas vêm crescendo bastante.
Então, assim, isso é onde a gente está hoje, né? Então, assim, a gente é, de fato, uma potência em termos de energias renováveis e limpas no mundo, né? E aí, o que eu acho que é importante dizer? A gente tem abundância em recursos, mas, naturalmente, o fato da gente usar isso para gerar energia reflete escolhas tecnológicas que a gente fez no passado. E eu acho que isso é muito importante, porque a adoção de tecnologia é algo que leva tempo. Então, eu vou dar 3 exemplos. Um é, naturalmente, a hidroeletricidade. Assim, por que o Brasil é rico em hidroeletricidade? Não é porque a gente tem as hidrelétricas e porque a gente tem os rios, né? Então, assim, a gente podia ter os rios e não ter a hidroeletricidade, por exemplo, né? Mas, na prática, se a gente olha para o Brasil, em termos históricos, o consumo de energia começou a crescer nas capitais, e aí a gente tinha, perto desses centros, algumas térmicas, e muito caras, e aí, na década de 60, 70, foi quando a gente começou a ver, então, o nascimento, né, das empresas estatais, que Eletronorte, Chesf, Furnas e Eletrosul, e depois da Eletrobras a Holding, né? E, no fundo, o grande trabalho que elas tiveram enquanto empresas estatais naquela época, justamente era o Estado atuando na atividade econômica, porque, de fato, requeria muito recurso, e era novo, você não tinha sistema, você não tinha nada, foi pelo desenvolvimento das hidrelétricas. Então, começou-se a construir hidrelétricas nesses rios que tinham potenciais promissores, e aí o que a gente construiu na sequência, em termos de escolha tecnológica? O Sistema Interligado Nacional, que, assim, a gente precisava interligar os nossos centros de consumo a essas hidrelétricas que não necessariamente são próximas aos centros de consumo, porque, no fundo, a hidroeletricidade ela gera onde tem a água, e, além disso, aproveitar a diversidade e a complementariedade dos regimes hidrológicos. Então, a gente sabe que chove mais numa região do país e menos em outra, e aí o sistema, o Sistema Interligado Nacional, que a gente chama de SIN, ele faz esse papel de otimizar o uso dos recursos energéticos, mas também dos nossos recursos hídricos. E aí, então, isso seguiu muito bem até o início dos anos 90, mas o que a gente viu no início dos anos 90, né? Uma indústria, um setor elétrico, mas um país também, né? Muito endividado, essas empresas públicas sem recursos para fazer investimentos, tarifas de energia congeladas. Então, a gente tinha muita obra parada. E o que acontece no Brasil? A demanda, ela continua crescendo de energia, né? Então, naquele contexto da década de 90, que a gente começou a liberalizar o setor elétrico e criar todas as institucionalidades que a gente tem hoje para fazer desse setor um setor tão competitivo, com tantos agentes privados, vem dessa época. E aí, então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi justamente a questão da desverticalização da nossa indústria, né? No fundo, permitir o acesso, né, de qualquer gerador às redes de transmissão, olhar para as atividades que são reguladas, que nem transmissão e distribuição, e as atividades competitivas, que nem geração e comercialização. Então, esse tipo de reflexão veio dessa época, mas o operador nacional do sistema elétrico, ele existe desde aquela época, mas com outro formato, porque estava dentro das empresas, mas ele foi, então, instituído na década de 90, mais ou menos. E aí, esse fato da gente conseguir operar esse sistema de forma a otimizar a disponibilidade de recursos também permitiu a entrada das renováveis não controláveis, que daí, como eu disse, também tem a ver em termos comerciais e financeiros, que nem você perguntou, Andréia, com os leilões de energia. Então, assim, os leilões de energia, eles possibilitaram a gente trazer essa tecnologia para o Brasil e desenvolver essa tecnologia no Brasil, na medida que, quando o empreendedor vende energia no leilão, ele sai com um contrato de longo prazo, que ele pode apresentar num banco e conseguir um financiamento. E aí, esse preço, então, por isso, essas fontes foram entrando na nossa matriz e foram se tornando competitivas e os preços para os consumidores caíram muito. Por outro lado, fez sentido isso entrar no setor elétrico brasileiro, porque a gente tem um operador nacional do sistema elétrico, a gente tem um sistema interligado que nos permite aproveitar essa diversidade de fontes e das horas que essas energias geram, né? Então, só para dizer, então, assim, hoje a gente tem essa matriz muito renovável no setor elétrico, de acordo com essa conformação histórica dessa indústria. Aí, o outro exemplo que eu queria dar, quando a gente olha para renovável, eu vou falar de energia limpa. Eu acho que a gente tem que olhar com bastante carinho para a energia nuclear. Hoje a gente tem no Brasil, a política nuclear brasileira, ela não olha só para a energia, mas também para o benefício que a fonte nuclear pode ter para o setor de saúde e de alimentos, por exemplo, a irradiação de alimentos, né? Então, a gente está falando em termos tecnológicos de decisões também.
que a gente vem trazendo desde bem, das usinas nucleares, eu acho que é desde a década de 50, mas de qualquer forma, dessas outras também, de bastante tempo, e aí isso é casado, então, com aquela nossa outra, aquele nosso outro olhar de poder aproveitar também do nosso potencial de mineração de urânio. E quando a gente olha para frente, com essa questão de redução de emissões, a energia nuclear ela pode sim ter um papel muito decisivo nesse futuro, né? E na competitividade dos países no futuro, porque ela é sim uma energia que ela tem muito baixa emissão e ela consegue gerar, como a gente fala, na base do sistema, quase todas as horas do dia. Então, ela é uma boa combinação com outras fontes de energia. Então, esse era o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, que eu acho que daí eu vou jogar a peteca, né, pro Renato, é a questão do biocombustível. Quando a gente olha para a história, né, da escolha, se a gente olha para a história do Brasil, é inegável que a história do Brasil ela vem junto com a história da cana-de-açúcar. E aí, quando a gente chegou... Então, a gente sempre teve, né, a indústria da cana-de-açúcar no Brasil. Quando a gente passou pelos choques do petróleo na década de 80, final de 70, 80, eu gosto de dizer que essa foi a primeira transição energética que para mim é muito ilustrativa, pelo qual o mundo passou. Então, assim, não tinha nada a ver com descarbonização, mas, no fundo, assim, o preço do combustível principal das matrizes energéticas aumentou muito, e os países tiveram que correr, né, para ver que soluções eles encontravam. E aí, o que a gente fez? A gente olhou para essa indústria que a gente já tinha e falou assim, bem, que tal aqui a gente começar, então, a usar o etanol, né, produzir o álcool combustível. Então, na época, a gente teve um programa chamado ProAlco, que ele foi muito baseado em subsídios públicos, né, que eu acho que tem esse papel do Estado ajudar as indústrias nascentes, naturalmente, não depois que elas ficam competitivas, né, mas no início. E aí, com isso, a gente desenvolveu, então, o combustível, e o que é muito legal, a gente trouxe a reboque a inovação tecnológica na indústria automotiva. Todo mundo sabe, a gente tinha, né, carros lá na década de 80 que eram só movidos a etanol, e hoje a gente tem os carros flex fuel, que são justamente o carro movido a etanol e a gasolina. E aí hoje a gente chega, então, num outro patamar da indústria, que daí teve etanol, a gente tem todos os biodiesels e tal, e que a gente tem um novo programa, que é o RenovaBio, que ele ainda é mais inovador, porque ele também olha um pouco para o lado ambiental. Mas, então, assim, eu só queria dizer para vocês, assim, que o fato da gente ser muito renovável tem a ver com a gente ter muita abundância de recursos, mas também com a nossa história de fazer escolhas de desenvolvimento tecnológico, e que o desenvolvimento tecnológico, ele leva anos, né? Ele leva tempo, mas no fundo mostrou ser bastante acertado para a gente, mas eu acho que o Brasil sempre teve esse cuidado de olhar para esse potencial energético e ver como valorizar, né? A gente não quer nunca descartar nenhum tipo de fonte, né? A gente quer justamente estar sempre atento para poder utilizar os potenciais, né? Então, é isso que eu acho que é o recado que eu queria trazer. Mas aí talvez eu jogue a peteca de volta lá para o Renato, que de repente ele pode falar um pouco então do RenovaBio. Seria ótimo, né, Renato? Que era exatamente a sua fala quando a gente teve o problema da conexão. Renato, acho que você podia complementar. A fala da Agnes foi ótima, aí, de notícias boas, né? É muito interessante saber que o Brasil é uma potência, ver como que isso foi desenvolvido e a forma histórica, né, que você foi apresentando, muito bom. Renato, acho que você podia contar aí um pouco. Pois é, partindo dessa constatação da Agnes, né, a tremenda abundância, né, a gente vantajosa energia, né, é uma abundância muito grande de todos os lados, né, a gente vê a qualidade dos ventos no Nordeste, a qualidade do nosso sol em toda parte, a produtividade da bioenergia, né, então é tudo muito favorável para o Brasil, né, e a gente alcançou, graças a essas opções tecnológicas que a gente tomou no passado e o bom aproveitamento desses recursos, a gente alcançou essa situação invejável de sermos uma matriz muito mais limpa do que praticamente não, do que todas as grandes economias, grandes países do mundo. Agora, muitas vezes, uma outra pessoa diz que isso quer dizer que o Brasil já realizou a transição energética, né? Isso seria um erro dizer isso. Então, o Brasil, ao contrário de outros, então, se você pega um país europeu, ou o mercado norte-americano, eles têm um mercado de energia já maduro, né? Então, eles têm um consumo de a população já não está crescendo tanto, e o consumo talvez até esteja caindo por causa de eficiência energética maior.
O Brasil, mesmo com ganho de eficiência energética, ainda está numa situação que precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa utilizar muito mais energia para as necessidades da nossa população, do nosso desenvolvimento. Então, o nosso desafio é conseguir fazer essa oferta de energia, talvez ela tenha que triplicar nos próximos 30, 40 anos, e manter esse perfil limpo que a gente tem, manter e ampliar. Então, não é uma tarefa fácil, a gente não pode descansar nos louros e vai sim precisar continuar nas apostas tecnológicas que a gente fez e fazer novas, né? Então, voltando ali onde eu não pude terminar de responder, deu problema de conexão aqui, além daquela notícia que eu tinha trazido, que pode ser uma grande refinarias para os biocombustíveis, né? Uma parte delas, ao menos, explorar também novas tecnologias nessa área da bioenergia, né? Então, a bioquerosene diesel verde, a contínua pesquisa do aumento de produtividade da nossa biomassa, né? E uma revolução que está acontecendo agora, que é a do biogás e biometano. Então, todo o nosso setor agrícola gera muito resíduo agrícola de todos os tipos, e os resíduos urbanos também, né? Agora tem uma atualização na política brasileira na Política Nacional de Resíduo Sólido Urbano, né, os lixões, que vai permitir a exploração energética delas com o biometano. Então, ao invés do metano ir para a atmosfera e gerar mais efeito estufa, ele pode ser convertido, com um processamento, ele fica um gás compatível com o nosso gás natural, pode ser injetado no mesmo gasoduto, né, isso já acontece aqui, a questão Então, entra aí, entre outras coisas, a política pública e você conseguir, né? A Marise tinha perguntado também da questão dos custos. Toda a tecnologia nascente, ela atravessa o que quem estuda essas coisas de avanço tecnológico, né, chama de Vale da Morte, né? Então, você tem um Vale da Morte lá no início do desenvolvimento e um outro quando ela já tem uma maturidade em estágio de piloto e passa para o estágio comercial. Então, ela precisa não só ser viável tecnologicamente, ela precisa ser viável economicamente. Então, sempre vai ter um aprendizado, erros e acertos, né? Um exemplo é o etanol de segunda geração no Brasil, o etanol celulósico. Então, o Brasil, junto com alguns pouquíssimos outros países do mundo, inaugurou a primeira geração de usinas de etanol celulósico do mundo. Uma São Paulo, que é capaz de, ao invés de usar o caldo da cana-de-açúcar, né, que é fácil de fermentar, açúcar, fermentar e fazer etanol, utiliza também a parte fibrosa das plantas, né, a celulose. Então, até a madeira aqui, quem estiver perto de uma mesa de madeira, no fundo ela contém açúcar, mas ela está embutida na molécula de celulose, esse açúcar, e da lignina, que é o que dá a resistência, né, da madeira das fibras, que são difíceis de atravessar e de fermentar. Então, com muita biotecnologia, já é possível quebrar essas moléculas e extrair todo esse material que antes não podia ser usado dessa maneira e gerar também o etanol. Então, isso abre assim, um aumento, abre portas para um aumento de produtividade muito grande. Mas o que acontece? Essas duas usinas em escala comercial tiveram muitos problemas, né, que não é desse tamanho. Então, gasta-se muito dinheiro em trocar, os insumos ainda são caros, a tecnologia é cara, e ela alcança uma competitividade potencialmente muito grande, combinada a primeira e segunda geração, só depois desse tempo, depois que ela tem escala. Então, para ajudar uma tecnologia nascente a atravessar um Vale da Morte, é que todos os países desenvolvidos do mundo que têm tecnologia de fronteira, eles adotam políticas públicas que estimulem esse crescimento e esse Vale da Morte, né? Por esse período em que a tecnologia precisa amadurecer. Então, o Brasil, por exemplo, se a gente for pegar uma perspectiva histórica, ele sempre foi seguidor das grandes revoluções, né? As grandes revoluções tecnológicas industriais. Então, a Revolução Elétrica, anos depois o Brasil se eletrificou, a Revolução Industrial também, o Brasil se industrializou, a Revolução dos Automóveis. Então, o Brasil passou a ser um grande fabricante de automóveis, mas nunca esteve lá construindo essa conhecem esse setor da bioeconomia moderna, avançada, dizem que, nesse caso,
se a gente fizer a lição de casa direito, o Brasil tem chance de estar entre os pioneiros, né? Uma revolução da bioeconomia, do biorefino, para fazer esses combustíveis, os atuais, os avançados, fazer biomateriais, bioplásticos, né? Utilizando o capital de refinaria existente, utilizando novas tecnologias. Isso é toda uma indústria nova que o mundo precisa, e o Brasil tem a chance de desenvolver na linha de frente, ao mesmo tempo que outros pioneiros, né? Que Estados Unidos, que está ali, alguns países escandinavos têm essa tecnologia muito bem desenvolvida, mas precisa do dever de casa. Então, entra a política pública. A Agnes mencionou o RenovaBio, que começou a entrar em operação agora há pouco, e é uma política pública revolucionária. Ela ajuda um pouco a equacionar essa questão do custo, né? Então, os biocombustíveis, eles têm esse aporte positivo para o meio ambiente, né? Na linguagem de economista, é uma externalidade positiva. Se você usou o etanol, você foi lá no posto, quer etanol ou gasolina, quero etanol, você está tratando melhor o meio ambiente, está dando uma chance maior de alcançar os objetivos do mundo inteiro, mas não foi você que se beneficiou, foi cada um no mundo inteiro um pouquinho daquele seu abastecimento com etanol. Então, aquilo é uma externalidade, todo mundo se beneficiou, e não foi exatamente você, e o próprio etanol não está sendo recompensado por isso, né? Então, a ideia do RenovaBio é mensurar essa externalidade. Se vocês lembram daquele slidezinho que eu coloquei do ciclo de vida de carbono, no programa do RenovaBio, você calcular aquilo das unidades produtoras que sejam mais eficientes, que usem menos carbono na sua produção, e esse benefício você embutir numa forma de recompensar os produtores por um mecanismo de mercado, né? Sem criar imposto, sem criar imposto adicional, sem criar custos. Então, por meio de uma meta que o Ministério de Minas e Energia, né, ele estabelece junto com o comitê, o Conselho Nacional de Política Energética, aprova uma meta há 10 anos e vai especificando qual é a meta ano a ano para descarbonizar a matriz de combustível de transportes. Então, as distribuidoras de combustível, elas são a parte obrigada do programa, elas têm que cumprir essa meta. E como é que elas cumprem? Elas compram certificados financeiros, chamados CBIOS, que são emitidos quando alguém vende esse biocombustível. Então, o biocombustível vai por um lado e o CBIO vai por outro, representando, né, a materialização financeira dessa externalidade positiva. E aí a compra desses CBIOS pelas distribuidoras para cumprir a meta é que injeta esse recurso novo no mercado, né, que estimula a inovação, estimula a fazer mais biocombustível limpo, estimula a melhorar os processos produtivos. Então, é uma coisa que não falei ainda, mas talvez mais para frente ainda dê tempo de falar da nossa política externa, né? É uma coisa que a plataforma do Biofuturo, né, falando aqui pelo Itamaraty, é um projeto coletivo de vários países, está olhando muito esse modelo do RenovaBio como um exemplo a ser replicado. Marisa, você tem uma pergunta para a Agnes, né, que veio dos nossos acompanhantes aqui, do pessoal que está assistindo a live, né? Então, Agnes, é o seguinte, tá? Eles estão pedindo aqui para você falar um pouco sobre a modernização do setor elétrico, né? E como essa modernização conversa, né, com as novas tecnologias. E estão mencionando aqui para você falar qual é a previsão de entrada do tipo blockchain, medidores inteligentes, essas coisas que a gente escuta assim, baterias, né, resistentes. E também, por exemplo, falar de, assim, a gente sabe no mundo que você tem energia pré-paga, pós-paga, quer dizer, tudo isso dentro da digitalização, né, da venda de serviços, como é que seria montado isso no seu entendimento, né? Seria possível isso num futuro próximo para o Brasil? Legal, Marisa, acho que a sua pergunta é bem interessante. Bem, para quem não sabe, né, a modernização do setor elétrico ela é uma reforma das regras do setor elétrico, que no fundo a gente quer colocar o setor elétrico updated, né, nessa situação que a gente possa acompanhar todas essas transformações no mundo. Assim, a grande reforma que a gente teve, a última, né, eu falei da década de 90, que foi liberalização,
no início dos anos 2000 foi justamente essa reforma que tentou criar o mercado de energia e criou os leilões de energia no mercado regulado. E aí hoje a gente tem um mercado com muito mais agentes, o Mercado Livre está funcionando super bem, tanto é que as fontes renováveis, elas se viabilizam não só nos nossos leilões, que a gente faz para atender os consumidores do mercado regulado, que são os consumidores das distribuidoras que nem nós, mas também esses empreendimentos eles estão se viabilizando no Mercado Livre para vender energia para grandes consumidores e comercializadores. E aí, de um tempo para cá, eu diria mais ou menos de 2015 para cá, o setor tem pedido, né, para a gente abrir mais o mercado, para dar mais mobilidade para os agentes e justamente para que os agentes possam se beneficiar de todas dessas oportunidades que a tecnologia já está permitindo. Então, a modernização ela nasceu em 2015, 16 com a consulta pública 33, que foi uma consulta pública que foi feita com todos os agentes, onde que a gente poderia, né, ajustar as regras do setor para permitir isso. E aí, 2 projetos de lei no Congresso incorporaram as grandes diretrizes da modernização, que elas são basicamente, né, abertura de mercado, naturalmente, como eu falei para vocês, mas também uma questão, quando a gente fala disso, trazer mais eficiência para o setor elétrico, para que os sinais para a realização de investimentos sejam mais transparentes. Então, aqui tem uma política muito grande de redução de subsídios intrasetoriais. Então, para vocês saberem, no setor elétrico, a gente não está falando de subsídio desses que são pagos pelo Tesouro, né, para ninguém. Não tem isso no setor elétrico. O que a gente está falando no setor elétrico, a gente tem 2 tipos de subsídios. Um é a conta de desenvolvimento energético. Todos nós, consumidores, na nossa conta de luz, tem um pedacinho da nossa tarifa que vai para a conta de desenvolvimento energético, e aí é consumidor do mercado regulado e do livre. E também existem os subsídios que são entre consumidores da mesma distribuidora, né? Então, assim, tem algum, para a geração distribuída, o desconto no fio que ela tem, quem paga por isso são os outros consumidores da mesma distribuidora. Então, existem muitos subsídios no setor elétrico, e o que a gente tem ouvido dos nossos agentes é que a gente tem que limpar um pouco isso, até para que o custo diminua, né, para os consumidores, mas também para limpar, para a gente justamente ver quanto custa realmente realizar esses investimentos, e aí a gente consegue, então, revelar, como a gente fala em economia, né, revelar de fato os preços e a competitividade relativa entre as fontes. Então, isso. Então, isso é a gente está mudando as regras para possibilitar isso. E por que a gente está fazendo isso também? Porque hoje, justamente como eu disse, para os empreendimentos se viabilizarem, a gente não precisa mais só do mercado regulado, dos nossos leilões de energia. Mas quando a gente olha, né, para a energia que está sendo contratada no Mercado Livre, ela é essa realmente que está associada às energias renováveis não controláveis, porque elas, de fato, ficaram muito competitivas, eólica e solar, por exemplo. Então, elas são de rápida implementação, né? Você instala mais rápido um empreendimento como esse do que uma termoelétrica, uma hidrelétrica, por exemplo, né? Então, isso está se viabilizando lá. E aí, o que a gente fala? Poxa, como é que eu posso... beleza, né? Acho que é muito bom esses tipos de projetos serem viabilizados no Mercado Livre. Por outro lado, em termos sistêmicos, quando eu olho para o setor elétrico que precisa funcionar, não adianta ter energia em qualquer hora do dia, porque a gente sabe que justamente o não controlável tem a ver com o fato que ela entra quando gerar, ou seja, quando houver sol, quando houver vento. Para manter o sistema elétrico funcionando, como vocês sabem, a energia elétrica, hoje a gente tem as baterias, mas a gente não consegue estocar em grande escala, então você tem que ter, no mesmo momento que você consome, tem que ter alguém gerando. Então, existem algumas fontes que têm a capacidade de agregar potência, que a gente fala, que é justamente essa possibilidade de entregar energia no momento que você precisa. E aí, pelas regras de hoje, se no Mercado Livre você está comprando só energia pelo preço, né, a energia mais baratinha, a gente acaba comprando nos nossos leilões regulados, historicamente a gente vinha comprando nos nossos leilões regulados a energia que traz potência. Só que o que acontece? Se eu abro o mercado, permito que os consumidores das distribuidoras vão indo para o Mercado Livre, que eles vão atrás dessa energia mais barata também, naturalmente, o universo de pagantes das energias que trazem mais potência, que trazem essa outra necessidade do sistema, fica menor e fica mais caro para quem fica. Então, uma outra discussão muito grande na modernização é o que a gente chama de separação de lastro de energia. É uma reforma das regras, né, de como a gente paga pelos serviços que as fontes servem, prestam para o setor. Então, na modernização do setor elétrico, a gente decidiu, no ano passado, e começou a implementar a partir desse ano, para a gente planejar o setor elétrico e contratar, a gente olha agora para 2 critérios de suprimento, que é energia, a qualquer hora, e potência, nos momentos que a gente precisa. E aí, com base nisso, na separação de lastro de energia, a gente vai poder
alocar o pagamento pela confiabilidade sistêmica, que é justamente essa capacidade de trazer a potência quando eu preciso, independente da contratação da energia. Eu sei que parece meio enrolado, mas no fundo é possibilitar, então, na prática, que cada agente compre energia mais para frente de quem quiser e que a segurança do setor fica garantida, porque a gente vai ter, sim, também os investimentos nas fontes que trazem potência. E, além disso, a gente tem abertura de mercado de subsídios, separação de lastro de energia, e acho que quando eu olho, então, para a parte de tecnologia, e aí o que eu queria falar sobre vocês? Porque daí a modernização, com base nesses grandes marcos, a gente fez, no ano passado, no início do governo, um grupo de trabalho que falou quais são as regras que a gente tem que mudar no setor elétrico. E aí, com base nisso, a gente criou um plano de ação, que são mais ou menos mais de 80 ações que a gente tem que implementar ao longo dos anos, até 2022, 2023, por aí. E aí, olhando para essa parte que você falou, Marisa, né, de novas tecnologias, isso está, sim, refletido na modernização, em pelo menos algumas frentes de atuação ou ações. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A discussão sobre tarifas modernas e tarifas multiparte. Como eu disse para vocês, hoje a gente, consumidor de distribuidor, a gente paga só pelo que a gente consumiu, né? Mas para a gente poder permitir esses novos serviços, a gente tem que permitir que as tarifas tenham mais composições, para a gente justamente poder fazer os combos de serviço, né? Então, a gente tem essa discussão, e é uma discussão que a gente faz com a ANEEL naturalmente. Tem uma outra discussão que é muito interessante, que tem a ver também com essa questão do serviço, que é, hoje a distribuidora de energia, ela é quem nos entrega energia. Como eu disse para vocês, a nossa conta de luz é basicamente energia. Mas a gente tem uma discussão em termos de indústria, que é separar o papel do fio, né, da rede que a distribuidora tem que prestar, com o papel da comercialização, da energia que ela entrega. E essa separação é muito importante para aquilo que você me perguntou. Quando a gente conseguir viabilizar essa separação do fio e da energia, vai ser mais fácil para a gente, consumidores residenciais, por exemplo, podermos comprar de quem a gente acha que entrega a energia que a gente quer. Ou pode ser a energia mais barata, ou pode ser energia, por exemplo, renovável. Eu posso aí querer, então, um supridor, né, a gente chama justamente de comercializador varejista, que pode trazer para mim essa energia com esse perfil que eu quero, né? Então, aqui tem mais uma nova inovação, que vem com a modernização, que é também dos certificados verdes, né? De você atestar que aquela energia veio mesmo, né? De uma fonte renovável. Então, isso a gente também está discutindo. Além disso, a gente tem uma frente de atuação que trata só de novas tecnologias, baterias, né? Usinas reversíveis. Então, como eu disse antes, todo tipo de tecnologia, todo tipo de recurso que a gente pode agregar para o setor para ele operar e atender as necessidades. Mais ainda, temos uma outra frente que trata de governança, né? Então, quando a gente mexe em muitas regras, a gente tem que ver o que é que está faltando para esses agentes todos conversarem juntos e chegarem a consenso sobre coisas que são relevantes. Então, em termos de inovação, a gente está andando numa discussão muito interessante com o Ministério de Ciência e Tecnologia para justamente estabelecer a governança da política de ciência, tecnologia e inovação em energia e mineração. Óbvio que isso nasceu na modernização do setor elétrico, era só setor elétrico, mas considerando que o Ministério de Minas e Energia é um Ministério de energia genericamente, né, e mineração, então a gente vai justamente tentar otimizar, né, os esforços, ganhar sinergia nos esforços, quando a gente está falando para políticas de inovação no Brasil para esses setores. Então, isso está sendo bastante interessante. Além disso, tem uma outra discussão que entrou na modernização, que é de concessões vincendas. Por que isso é importante? Porque a gente está falando principalmente nessa questão da digitalização que você mencionou, né, da conta pré-paga e tal, as concessões de distribuição. Então, quando eu falei para vocês que distribuição é serviço público, né, então, assim, a gente tem a obrigação, o consumidor, no fundo, ele tem a obrigação de ser atendido, né, serviço público. E aí, e é uma concessão, então eu tenho um contrato de concessão, o Ministério de Minas e Energia é o poder concedente. Então, a gente tem a oportunidade, nesse horizonte, a partir de 26, mais ou menos, a gente tem concessões de distribuição vencendo. Então, de desenhar contratos de concessão mais inteligentes, que olhem, por exemplo, dessa questão lá dos dados, né? Que tipo de obrigações e direitos as concessionárias podem ter sobre os dados. E por que eu falo sobre direitos? Porque aqui a gente está falando que o fio que hoje só traz energia, para ele trazer os dados, os serviços que a gente quer, vai requerer talvez colocar um medidor inteligente, vai requerer trazer lá a fibra ótica, então, assim, outras tecnologias junto, né? E aí,
para efeitos do fio, né, do que fica com a distribuidora, isso requer investimento. Então, a gente tem que olhar, beleza, alguém vai investir aí porque a sociedade quer se beneficiar desses serviços, do pré-pago também, né, que requer uma tecnologia. Quem vai pagar por isso? É o consumidor de energia elétrica, é o consumidor desse serviço. Então, a gente, nesses contratos de concessão, talvez a gente justamente tenha que aproveitar essa oportunidade para desenhar isso melhor. E aí, o que eu queria dizer para vocês, que além disso, né, desse esforço do Ministério de Minas e Energia, junto com as entidades vinculadas, a gente tem, tramitando no Congresso Nacional, a Lei Geral de Concessões, que ela já está olhando para concessões de forma genericamente, para que elas possam trazer também o que a gente chama de receitas acessórias. Ou seja, o concessionário tem a atividade core dele, né, que é a regulada, mas eventualmente ele pode, assim, investir naquela concessão e trazer mais serviços para a sociedade. Então, a gente, então, na modernização também está dando concessões de incêndios. E, naturalmente, a gente tem à frente, que abarca muito isso, que é a sustentabilidade da distribuição. Porque a gente está falando, então, assim, muitos consumidores vão querer sair daqui, virar livre, fazer escolhas. Os consumidores que ficarem nas distribuidoras, de repente, eles querem outros serviços. Como é que eu olho para que essa distribuidora, que ela presta um serviço público, ela continue sendo um negócio que é rentável no sentido, assim, que seus acionistas tenham retorno e continuem investindo para melhorar o serviço para os consumidores, né? Então, eu acho que, assim, eu dei uma grande pincelada, né, na modernização, mas eu acho que o que é importante dizer é que está tudo muito casado. E aí, como eu disse para vocês, então a gente tem no Ministério, com as nossas entidades vinculadas, muitas pessoas trabalhando assim, mesmo nesse contexto da pandemia, diuturnamente com esses desafios, com essas reflexões. E aí, nesse sentido, eu sou muito positiva e otimista, porque a gente está vivendo, sim, né, um momento em que a gente pode mudar regras para trazer um ganho, né, para a sociedade. Então, assim, eu acho que, eu não sei se eu te respondi bem, Marisa, mas assim, eu acho que a modernização, ela conversa bem com essa situação atual, nesse sentido, porque, assim, o nosso trabalho é mexer nas regras, mas, assim, no fundo, o mercado está trazendo muito, né, não depende do setor elétrico blockchain, mas, assim, no fundo, a gente tem que ver que as nossas regras não sejam um gargalo para o blockchain, e criar regras justamente para o consumidor poder usar pré-pago, para o consumidor poder escolher seu fornecedor, né? Então, é esse tipo de discussão que a gente está tendo agora. Quer dizer, seria o empoderamento do consumidor, né, no caso. Isso. Deixar bem livre para procurar não atrapalhar essa entrada, né, toda a digitalização e nem... Mas assim, o que eu acho importante dizer, Marisa, é isso, mas garantindo a segurança do sistema. Porque, como eu expliquei para vocês, é um negócio interligado, que tem um operador, então esse operador ele precisa olhar para todos esses recursos distribuídos, que a gente chama, e garantir que tudo funcione. Então, assim, esse é o nosso... equilibrar, né, o que é descentralizado com o que é centralizado, e dar mais possibilidades de escolha, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que a gente está trabalhando. Então, só complementando, Agnes, na sua opinião, essa segurança sistêmica aí pode ser garantida com que tecnologia, né? Que tipo de, vamos dizer, termoelétrica a gás, como todo mundo fala, visando também a descarbonização, que nós já temos uma matriz elétrica bem descarbonizada, né? E aí, como é que seria isso, na sua opinião? Se é que você eu acho que essa sua pergunta é bem interessante, porque, assim, o que a gente vê, né, da nossa história que eu contei para vocês? No fundo, a gente tem matriz muito limpa, muitas renováveis, mas elas têm essa característica, né, de gerar nos momentos que a gente não pode controlar. Então, a gente fala que a gente precisa do setor elétrico das energias mais firmes, né, ou para ajudar a firmar. Então, naturalmente, a gente tem a hidroeletricidade que desempenha esse papel, mas a gente vê, claro, papel para a térmicas a gás, né, termoelétricas a gás, principalmente essas que possam entrar e sair mais rápido, justamente para entrar, né, e manter o sistema, e aí da bioenergia, como o Renato também está falando, porque o que é o legal da bioenergia, isso foi até um painel que eu participei no início da semana com o Ricardo Mussa da Raizen, a gente tem que lembrar que a bioenergia ela é estocável, né? Então, assim, aí você tem essa possibilidade de entrar e sair quando as outras renováveis entram e saem. Então, isso é no lado mais centralizado. Agora, quando a gente fala de outros serviços que também viram recursos, resposta da demanda, eu já falei para vocês, o que o Renato falou é muito verdade, eficiência energética, isso é muito evidente, então tem muita inovação para vir ainda em eficiência energética, e aí o que eu acho legal é que a gente começou também na modernização, uma discussão com a CVM, porque a gente está falando justamente de finanças verdes para financiar a eficiência energética. Então, o que é o bom na eficiência energética é porque, no fundo, ela se reflete na necessidade menor de expandir.
E como o Renato bem disse, diferentemente dos outros países de transição energética cuja demanda e consumo já são estabilizados, o nosso continua crescendo. Então, a eficiência energética é um recurso. Tem aquilo que você também comenta muito, né, Marisa? Serviços ancilares, né? Então, assim, a gente compra energia nos leilões, compra na CL, mas, assim, o operador nacional do sistema elétrico, ele tem que ter a possibilidade de chamar uma hidrelétrica, uma térmica, para responder muito rápido. E aí, para isso, esses empreendimentos podem ser remunerados por serviços ancilares. Isso está na modernização, porque hoje os serviços ancilares não são um bom sinal de preço, né? Então, assim, melhorando esse mercado, a gente vai ter mais recursos para trazer flexibilidade do setor. E sem contar o que você falou, as próprias baterias. Por que eu falo isso? Quando a gente fala lá da separação de massa e energia, de poder contratar, olhar só para os requisitos que eu quero, né, potência e energia, a gente tende a, no futuro, poder contratar soluções de suprimento. Eu não vou ficar, nós, né, poder concedente, não vou fazer um leilão para uma fonte ou para outra. Então, nesse sentido, é muito possível que entre uma eólica com uma bateria, uma solar com um contrato de resposta da demanda, e se eles estiverem lá para atender o operador nacional do sistema elétrico, ótimo. Então, a gente está trabalhando para possibilitar isso. E quando a gente fala que a gente quer regras neutras à tecnologia, é isso, entendeu? É a gente não ficar escolhendo tecnologias, é a gente permitir que as tecnologias, e justamente o que eu acho que é legal para os empreendedores e que estão no LEAD, é justamente dar espaço para os empreendedores buscarem as soluções de negócio que façam sentido. E aí, só para dizer para vocês, né, quando a gente fala de solução de suprimento, ano passado, acho que foi ano passado, retrasado, a gente fez um leilão em Roraima que foi focado em solução de suprimento. Então, lá veio o projeto híbrido, e não precisou a gente dizer que a gente queria gás, solar, no fundo, as fontes se combinaram, os planos de negócio fizeram sentido e eles ofertaram no leilão. Então, assim, é para isso que a gente está trabalhando, entendeu? Para a gente poder dar mais liberdade para os empresários apresentarem as soluções de negócio tecnológica, e, no fundo, a gente vai querer ser mais específico sobre o que a gente precisa, né? Então, é potência, energia, é uma curva, né? Então, por isso, um grande avanço da modernização é a entrada do preço horário para efeitos de liquidação financeira a partir do ano que vem, né? Contabilização e liquidação financeira. Isso é uma discussão que vem lá daquela reforma dos anos 90, né? 90, 2000, por aí, o pessoal já estava falando sobre isso. E agora vai entrar em janeiro de 2021, então é um super avanço, né? Então, assim, a gente está falando de coisas muito significativas que tem essa chance de trazer o setor elétrico para um estágio muito maior de eficiência, né? Então, é isso, que é a modernização que está incorporando todas essas tecnologias. Muito bom. Antes da gente voltar para a pergunta do Renato, eu tenho uma pergunta do Antônio Carvalho. Ele pergunta se existe, por parte do governo, uma regulação contra a instalação e uso, né, das métricas inteligentes, né, para você usar a energia elétrica, né, smart meters. Né? Como é que você mede, se já tem algum projeto nesse sentido, só para fechar essa sua fala? Obrigada. Então, vamos lá. Em 2010, a gente estudou isso, a ANEEL também acho que fez um estudo também sobre redes inteligentes, mas a gente estava realmente muito mais distante, né, dessa realidade. Hoje, o que a gente tem visto mais são projetos pilotos de distribuidoras e até, às vezes, ligados com esses projetos com os recursos de PD, né, com esses projetos que têm a ver mais com pesquisa, né? Por que a gente está falando isso? Porque a gente sabe que medidores inteligentes, eles são muito caros, né? Então, quando a gente olha para grandes concessões, no Brasil a gente tem mais ou menos 60 e poucas distribuidoras de energia, e aí a gente tem que reconhecer a nossa realidade, né, com consumidores com vários tipos de poder aquisitivo, não dá para você fazer um programa em grande escala. Mas o que eu acho legal do momento também é o que a gente tem falado de regulatory sandboxes, né? Então, a gente pode, sim, criar projetos pilotos para a instalação de medidores inteligentes e acompanhar e ver que tem grande eficiência, mas a gente também pode trabalhar na parte regulatória de permitir vários tipos, flexibilizar para estruturas tarifárias, né? Então, isso que a gente está conversando no Ministério com a ANEEL nesse momento, né? E aí, com isso, olhar, talvez, em algumas situações, vale a pena medidores inteligentes para consumidores que têm algum perfil de consumo, e para outros, então, se você flexibiliza a estrutura tarifária, você não vai precisar botar medidor inteligente para todo mundo, basicamente, né? Então, é esse tipo de reflexão que a gente está fazendo, mas eu acho que o futuro, ele tende a ser muito promissor nesse sentido, porque a palavra, eu acho que da vez, é flexibilidade. Assim, a gente tem que flexibilizar essas nossas amarras regulatórias também e flexibilizar o uso de tecnologias. Então, assim, eu não acho que medidores inteligentes serão, no curto prazo, uma realidade para todo mundo, porque eles são caros. Por outro lado, uma outra reflexão de um outro webinar que eu participei, que eu achei bem interessante, é que do jeito que as tecnologias vêm
mudando muito rápido com a velocidade da inovação, o medidor inteligente hoje mede alguns serviços. Como é que a gente sabe se daqui a pouco não vai ter outro serviço que você poderia medir, você teria que trocar o seu medidor? Então, hoje o medidor é um negócio para lá instalado na sua parede, aquele negócio todo tipo rede, né, que a gente está falando. E será que a gente não está falando de repente, fazer medidores estilo plugin, né, de umas coisas mais móveis e mais práticas? Então, a gente tem que olhar para essas possibilidades, né, e não fechar as portas de verdade, né? Obrigado. Tem uma pergunta para o Renato. Marisa, você pode fazer a pergunta do Renato que veio pelo chat? Tem uma pergunta aqui polêmica, Renato, para você. Vamos ver. Tá? O biocombustível sofre muitos ataques ao redor do mundo, porque por supressão de mata nativa, ou porque ocupa a área de plantio de alimentação. Isso é uma realidade para o Brasil? E, no caso, na sua opinião, os ataques que o Brasil sofre na Amazônia, né, também com desmatamento, tem a ver com biocombustível ou não? É polêmica mesmo essa pergunta. Deixa eu... se a gente tiver tempo, antes de eu entrar nela, que eu não tive oportunidade ainda de falar da política externa brasileira, né? Falei muito da bioenergia, da importância, mas o que nós estamos fazendo no Itamaraty para projetar essa importância da bioenergia no mundo. Então, um minutinho e já entro, porque eu acho que há uma conexão nessas duas coisas, né? Então, se vocês lembram, né, a conexão da necessidade da bioenergia de duplicar, né, até 2030 no total, e de novo de 2030 a 2060 para essa curva de aquecimento poder se encaixar nos nossos objetivos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma movimentação internacional muito voltada para aspectos importantíssimos, vários desses a Agnes tocou, né, que tem a ver com o setor elétrico, como é que se faz essa incorporação dos sistemas, né, como é que faz a integração, como é que faz a gestão de demanda para esses sistemas do futuro, principalmente para conseguir incorporar essas fontes renováveis que são intermitentes, não são tão confiáveis 100% ao longo do tempo no sistema, né, solar, eólica e tal. Então, há muitas maneiras de fazer isso, e isso tem consumido muito o debate internacional. Mas o setor elétrico, se você pega a matriz energética como um todo, ele é responsável por entre 25% a 30% da energia usada no mundo em termos de emissões, né? Então, a energia que se gasta nas caldeiras das usinas, das indústrias, no aquecimento das residências, né? Não tanto no Brasil, mas mundo afora, a energia que se gasta nos transportes aéreos, terrestres, marítimos, tudo isso com os combustíveis é muito mais emissão, tudo posto junto, do que o setor elétrico. E essa parte ela recebe muito menos atenção internacional em todos esses debates do que o que está acontecendo no setor elétrico. Então, o Brasil, né, que teve essas opções tecnológicas, a Agnes falou muito bem, lá nos anos 70 já começou aquele programa do Proálcool com uma preocupação de segurança energética, né, como é que a gente faz com a crise do petróleo, vamos desenvolver uma alternativa, e de repente aquilo se transformou, não era nem o plano original, se transformou numa solução ambiental, né, que está totalmente reconhecida. Então, como que o Brasil, que é o mais avançado dos países nesse tipo de tecnologia, né, que tem uma matriz de transportes muito mais limpa que a média, alguém precisa defender esse setor, né, a importância dele no Brasil e no mundo, e cada país vai puxando a brasa para sua sardinha, né? A Alemanha, como tem muita tecnologia, e a China de solar, a Índia, cada um vai tentando projetar o seu domínio principal. Então, cabia ao Brasil fazer esse discurso, promover como ponta de lança lá fora a importância da bioenergia, que cientificamente é inegável. Não é só da Agência Internacional de Energia. Então, aí que surgiu em 2016, né, nós lá no Itamaraty, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, vários outros parceiros no Brasil e no mundo, lançamos a chamada Plataforma para o Biofuturo. Então, isso é uma coalizão internacional de 20 países, vocês podem ver ali pelos nomes, que são os principais mercados, economias do mundo ali, mercados potenciais, provedores de tecnologia,
e fontes importantes de biomassa, né? Muitos países centrais para o futuro da bioeconomia estão representados. São 20 países, é uma espécie de G20 da bioeconomia, né? Foi lançado à margem da COP 22, um ano depois do Acordo de Paris, e desde então esses países têm trabalhado para colocar a bioenergia numa posição relevante nesse mapa do debate internacional e o que os países precisam fazer, o que eles precisam desenvolver e o quão urgente é isso, né? Então, de lá para cá, nesses 4 anos, muita coisa já foi feita. Eu diria que o resultado foi muito grande. Diversos países começaram a implementar políticas relevantes de biocombustíveis a partir da plataforma para o Biofuturo, né? Então, o Brasil mesmo já liderando com o exemplo do RenovaBio. O Canadá tem um programa muito similar, talvez até mais amplo, ainda não está totalmente contemplado, mas eles estão terminando de regulamentar, mas ele pega os combustíveis de transporte igual ao RenovaBio e também vai além para a indústria de aquecimento, chama Clean Fuels Standard. Então, o estado da Califórnia tem um programa também muito similar. A China começou a implementar um mandato nacional, né, com planos de subir o mandato nacional de etanol. A Índia também reformulou o programa de biocombustíveis. Então, vários países começaram a se mexer e as agências internacionais começaram a dar mais prioridade ao tema. Então, isso tudo com uma iniciativa que começou de proposta brasileira e agora é uma construção coletiva, né, desses 20 países, está colocando o assunto com maior prioridade em todo o mundo. O Brasil está na presidência da Biofuturo agora, ela é rotativa, o mandato vai até o fim do ano, e a partir do ano que vem pode ser renovado ou passar para outro país. A ideia é seguir nessa construção coletiva. E aí, partindo disso, para a pergunta, né, os biocombustíveis, isso é parte da razão pela qual eles recebem menos atenção também. Tem sempre essa polêmica, né, porque eles são uma coisa que, em muitas rotas tecnológicas, dependem da terra, dependem de recursos naturais, terra, água, para serem utilizados. E aí entra o discurso que a gente vê como uma colocação muito que veio de uma realidade eurocêntrica, europeia, né, do biocombustíveis versus alimentos, ou de que estaria contribuindo para o desmatamento. Tal. E a gente não pode ser dogmático, a gente, para resolver essa questão, tem que ser científico. E em todos os estudos que foram feitos, né, a questão é, biocombustível é bom ou ruim para o meio ambiente? A resposta é, depende. Depende de como ele é feito, onde ele é feito, com que tipo de prática, que tipo de produtividade. Então, se você pega uma Europa que tem a terra totalmente já utilizada, já destruíram suas florestas há muito tempo, já tem a agricultura saturada, já tem uso até para os resíduos de biomassa, para a palha do trigo, eles já têm uso. Uma grande introdução em larga escala de um cultivo novo só para biocombustíveis ali, seria um problema? Poderia ser um problema, poderia afetar outros setores. Mesmo assim, você pode ter aumento de produtividade com tecnologia que vai compensar isso. Mas eles pegaram essa realidade limitada, estreita da Europa e tentaram aplicar ao resto do mundo, né? Então, o Brasil consegue demonstrar que as dinâmicas territoriais que a gente tem de desmatamento não tem nada a ver com o cultivo de etanol, né? Durante o período por exemplo, que você pegar 2002 a 2016, 17 por aí, a produção de alimentos cresceu, a produção de biocombustíveis se multiplicou e a taxa de desmatamento se reduziu ao mesmo tempo. Então, assim, não tem nenhuma conexão causal entre elas, né? A gente vê, por exemplo, que a pecuária brasileira extensiva, ela ocupa um território enorme e ela está se intensificando. Então, se você tem uma vaquinha num hectare e passa a ter 2 vaquinhas no hectare, a quantidade de terra liberada de pastagem degradada improdutiva para a expansão de um cultivo moderno, produtivo, é enorme, sem nenhuma necessidade de agrícola para a Amazônia ou para outras coisas. Então, assim, eu não acho que a razão dessas críticas que estão acontecendo no Brasil seja os biocombustíveis, né? A gente consegue demonstrar, e em cenários científicos, técnicos, mesmo falando com europeus, eles reconhecem assim, que não é o biocombustível que faz parte dessa dinâmica, né?
mas é um debate assim muito complexo, muito complicado. O que eu diria é que, inversamente, essas críticas, né, e o fato de, em algumas instâncias, o Brasil descurar da proteção da Amazônia, do desmatamento ilegal, que muitas vezes é por grilagem, especulação de terra, é uma dinâmica bem local, que não tem nada a ver com a produção de biocombustíveis que acontece. Então, ali o que precisa é um controle, né? Não tem uma vinculação, mas a gente deixando passar esse controle, a gente abre uma porteira para uma crítica que aí os interessados vão querer estender ao resto da produção. Então, a gente não pode deixar essa porteira aberta para esse tipo de crítica, porque aí sim atrapalha, inclusive, essa campanha internacional que o Brasil já vem conduzindo da Plataforma para o Biofuturo. O tempo nosso está acabando. Eu queria agradecer muito tanto a Agnes quanto o Renato, que aceitaram o desafio, né, de falar desse tema interessantíssimo, que é a energia e a inovação tecnológica. Eu acho que foi riquíssimo. Eu gostaria de continuar aqui conversando com vocês. Acho que a gente merece até fazer um novo encontro. O assunto é extenso, acho que é de maior interesse para todos os empresários. Acho que foi extremamente positivo. Então, assim, muito obrigada, Agnes, por você ter disponibilizado o teu tempo. Foi ótimo, Renato, muito obrigada por terem compartilhado tanto conhecimento. Marise, obrigadíssima aí por ter conduzido o debate. Queria agradecer também aos nossos media partners, que é o Grupo Impress e Influent Business, e queria dizer a todos que sigam as nossas redes sociais para vocês saberem os nossos próximos encontros, e esse encontro de hoje está gravado no canal do YouTube do LIDE Rio de Janeiro. Então, bom final de semana para todos e tenham assim uma ótima e consigam se cuidando para a gente poder rapidamente voltar a estar pessoalmente. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau.